um cheque de 50 mil, mas ele vai prestar conta, ele agora é ordenador de despesa, o conselho acompanha, o presidente do Tribunal de Contas está aqui, Torcília Cartaúba está ali, mas vai ganhar a gratificação que o diretor ganhava para administrar a escola? Não, nós aí valorizamos o diretor, aumentamos a gratificação da escola, o empoderando mais ainda. Isso vai criar duas coisas, pessoal. Às vezes vocês estão achando que nós fizemos isso só para vocês. Não. É lógico que quem é diretor vai ser o primeiro beneficiado, mas isso é para a educação de Alagoas, porque vai ter eleição para diretor daqui a um tempinho, e vocês sabem que a gestão aqui é democrática. Isso primeiro vai estimular novas candidaturas, porque agora o cara vai dizer, poxa, vai dar uma melhorada no meu salário. Então aquele professor que se acha capaz, competente, que nunca quis disputar uma eleição por uma gratificação tão pequenininha, agora vai querer. Mas, sobretudo, vai empoderar o diretor. Vão ser discutidas as questões da escola. Se preparem que na sua campanha as pessoas vão falar, olha, se eu fosse diretor, o Escola da Hora eu teria feito isso. A internet seria assim. Agora, o diretor ali fez assado. Isso é positivo, porque passa-se a discutir as questões da educação de maneira que fazer o recurso chegar na sala de aula, chegar na ponta, é fundamental. Viu, Ana? Eu queria agradecer a sua presença, dizer que estou muito feliz com essa parceria, acredito muito. Queria também agradecer a Mila Gonçalves, que é gerente de projeto da Fundação Telefônica. Leve o meu abraço à Fundação Telefônica pela iniciativa de colaborar com a educação brasileira, sobretudo com a nossa aqui no caso específico. Queria também agradecer pela parceria o Marcos Vieira, que é superintendente do Sebrae Alagoas, saudar o meu amigo Marden Loureiro, que neste ato representa o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, o presidente é Carlos Lira. Muito obrigado, Marden. Queria também abraçar carinhosamente o professor Eliel Carvalho, que é presidente do Conselho Estadual de Educação, o novo presidente aí. Seja muito bem-vindo, o senhor vai colaborar bastante nesse processo de discussão todo, até porque o empoderamento do Conselho também é algo fundamental. Mas, pessoal, eu queria agora ser bastante breve. Nós estamos aqui no segundo ano do Escola da Hora, 16 milhões de reais o ano passado, mais esse na educação. Em 4 anos vão ser no mínimo 32 milhões, porque diminuir não dá. Se a gente não tiver condição de aumentar, porque a crise está dura, sabe, Ana? Mas diminuir não. Então imagine, nesse governo, os diretores escolares vão administrar 32 milhões de reais só no Escola da Hora. Hoje lançamos o Escola Web, que é essa plataforma bem legal. Sabe por quê? Laboratório de informática, sem lógica, não funciona. Não funciona. Isso é mais ou menos, eu estava falando com o Luciano ali, ele riu. Sabe o que significa ter um laboratório de informática sem uma plataforma bem feita lá, uma academia de ginástica no quarto do Luciano? Aquela esteira. Ela vira cabide, entendeu? O cara chega à noite ali, joga a camisa em cima dela, e ela não serve de nada. Laboratório em escola, a gente fica rindo, mas você sabia que o laboratório em escola que não se prepara é meio assim? Nem o diretor sabe para que serve. Pergunta ao professor, qual foi a última aula que você deu lá nessa escola? O cara diz, eu nunca dei nenhuma. Porque ele não sabe usar, ele não foi preparado para isso. Quando ele fez o curso não tinha. Então assim, essa plataforma aqui, tudo que é tecnologia, todo mundo aqui usa tecnologia. Quem é um pouquinho mais velho que eu, para mexer em telefone celular, quem é acima de 50 anos, teve que ter uma turma ajudando ali. Olha, quem é acima de 50 anos, teve um cara que disse, o WhatsApp usa assim. E deixa eu falar uma coisa para vocês, está acontecendo comigo isso agora. Está acontecendo comigo, eu sou da geração da internet. Quando eu tinha 14 anos, eu tive o primeiro contato com a internet de escada na casa de um vizinho meu. E ele me mostrava assim, Renan, então vem aqui lá em casa, tem uma coisa muito legal aí no mundo, professor Fábio Guedes. Você que eu sei que gosta disso, como eu, ele chegou assim, vamos lá e tal. Aí ligava, aí comecei a ver aquilo ali. Então a minha educação foi paralela, concomitante às transformações tecnológicas. De muitos aqui também, outros, os filhos, talvez alguns até os netos, tiveram essa oportunidade. Mas veja bem, eu estou com 35 anos. Ontem
ou a semana passada, eu fui ser apresentado a uma rede social que está fazendo muito sucesso, que é o Snapchat, que é só vídeo. Simplesmente não compreendi como funciona a rede, você está entendendo? Ela já é muito diferente do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Twitter, de maneira que as coisas vão mudando e se você não se adaptar, fica para trás. Essa escola web, o que ela dá? Olha, o professor de história. Como é que eu vejo assim, um laboratório de informática, Luciano? Professor de história, o cara vai dar uma aula de história sobre descobrimento do Brasil, por exemplo. Se ele for dar aula no laboratório de informática, logicamente ele tem que usar o computador, senão fica totalmente sem lógica. Então, entra lá, pô. Entra ali, aí procura o conteúdo, descobrimento do Brasil, aí vai clicar, vai ter uma leitura inicial, depois suponho eu que não fui apresentado, mas deve ter um quiz com escolhas de perguntas e respostas para o aluno checar se ele realmente compreendeu aquilo, de maneira que qualquer professor pode buscar os conteúdos que ele já dá na sala de aula para utilizar uma ferramenta interativa. Lá pelas frentes vai ter, clica aqui e assista um vídeo de uma outra pessoa explicando algum fato do descobrimento do Brasil, de maneira que usar o laboratório assim, e aí é o que a Ana colocou, é tornar a educação na sala de aula em algo atrativo, porque senão fica chato. E o jovem hoje, professores, diretores, servidores de escola, vocês concorrem hoje com a televisão que já perdeu. A televisão perdeu para os celulares. Hoje em dia a televisão ficou chata. As pessoas, quando tem um pouquinho mais de condição, já assistem Netflix. Estão mudando, porque o cara não quer mais nem ver comercial. Essa aqui é a grande verdade. As grandes redes, e nós temos aqui o Instituto Natura, o Instituto Telefônica, doutora Cecília, estão investindo já mais em mídia digital do que na própria TV, em propaganda. Porque a TV, o cidadão assiste a TV, mas faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E no celular não. Você fica ali, ó, quando você aperta no Facebook para ver uma propaganda, você está prestando atenção. É por isso que hoje muitos segmentos da economia já aplicam mais recursos na rede do que na própria TV, e sem falar em rádio aí que eles falam. De maneira que eu queria dizer aos senhores, essa transformação de Alagoas é tentando conectar o Estado às necessidades do futuro. Então aqui, agora, tá vendo essa plataforma inteira, a empolgação da professora Laura, do professor Ricardo, que está ali apresentando, lá tem tabela periódica com jogos, funções da química inorgânica, está ali, química orgânica, de maneira que isso é tentar sofisticar um pouco a sala de aula para competir com as mídias digitais aí, senão a gente infelizmente não consegue. Agora, precisa da participação, precisa muito da participação. E por que é fundamental mandar o recurso da internet para a escola? O Luciano falou aqui de alguns contratos que cortamos, vigilância, transporte escolar. Alagoas é um dos únicos estados do Brasil que paga transporte escolar para ensino médio, paga caríssimo, pagava mais de 60 milhões por ano. Aí nós fizemos um acordo com as prefeituras, que também já fazem o transporte e muitas vezes recebem a doação dos ônibus do programa do governo federal Caminho para a Escola, aí paga de forma redundante, porque tem um ônibus do estado indo, da prefeitura voltando, muitas vezes nos mesmos horários, para os mesmos distritos da zona rural. Aí nós fizemos uma conta aqui, tiramos 30 milhões de reais disso aí, 25 a 30 milhões de reais, e aplicamos na recuperação das escolas, no programa Escola da Hora, na construção de ginásios, na construção de várias novas escolas em Alagoas, tudo com recurso nosso. Que aqui em Alagoas, quando o governador queria fazer qualquer coisa, ele falava assim: vamos para Brasília pedir dinheiro para fazer escola. Aí de vez em quando, em alguns momentos, quando a economia do país está bombando, até manda um dinheiro, o Estado nem consegue usar. Não é verdade, secretário Luciano? Vem o dinheiro para cá e o Estado não tem capacidade para usar, porque a burocracia é tão grande para você acessar aquele recurso que eu costumo dizer que é uma gincana. Você ter direito a fazer um ginásio, você tem que vencer uma gincana. E um ginásio custa 600 mil reais. Custa 600 mil reais. Que a gente, com os 30 milhões que eu falava aqui, só do transporte escolar, dá para fazer 50. Mas nunca se fez ginásio. É por isso que se contar, viu, Luciano, depois da gente, aí nós temos uma proposta, que eu sou sempre muito audacioso,
que é para tirar a turma da zona do conforto. Porque o governo, ele é assim, ó, começa vibrando muito a Laura, vem animada, todo mundo, aí daqui a pouco a vibração começa diminuindo, aí volta para o padrão. Entendeu? Então tem que ter alguém para de vez em quando fazer vibrar de novo. Ao invés de fazer ginásio, que a gente viu isso, vamos fazer um ginásio em todas as escolas que tem terreno. Esse aqui é o projeto do Estado. Toda escola que tiver terreno, e aqui estão os diretores, a imprensa toda nos ouvindo, nós vamos fazer um ginásio em todas as escolas de Alagoas que tiver terreno. Todas elas. Aí alguém pode falar assim, esse governador ele é doido, Quantas escolas são? Nós temos 300 e poucas escolas, uma parte delas já tem ginásio, e aproximadamente umas 100 escolas têm terreno dentro e não tem ginásio. Umas 100 escolas. Nós já estamos fazendo 31, vão faltar 70. Vamos fazer com facilidade. Pode cobrar aí o gerente da engenharia da sua escola, para que ele faça o seu projeto para a gente fazer isso. Porque assim as coisas funcionam. Escola em tempo integral também. Escola em tempo integral. Todas as campanhas políticas, desde que eu sou desse tamanhozinho aqui em Alagoas, todo mundo falava de escola em tempo integral. Uma vez eu tive vontade, na campanha eleitoral, de perguntar para um dos candidatos se ele sabia mesmo o que é escola em tempo integral. Se você perguntar para o cara, ele não sabe. O que é escola em tempo integral? O que faz uma escola em tempo integral? Sabe por quê, Ana? Por isso que a gente trouxe o Instituto Inspirare, para ver quem tem experiência, quem já fez escola em tempo integral bem sucedida. O que a gente vai fazer na nossa escola em tempo integral? É só dizer que tem escola em tempo integral? A gente conversa com a Laura, aí ela sai dizendo, tem escola de tempo integral, em horário integral. Cada nome tem um tipo, é uma coisa diferente, que alguém criou uma lógica disso aí. E eu falo para ela assim, Laura, não quero saber o que é, eu quero saber o que vai fazer a escola em tempo integral de Alagoas, não é verdade, Luciano? E aí, nós desenvolvemos um projeto simples. A escola tem que fazer só 5 coisas. Tem que dar aula regularmente, tem que oferecer 5 refeições ao aluno, porque para ficar em tempo integral o moleque tem que ser melhor tratado na escola, e à tarde mais 3 coisas. Ter acesso a esporte e a cultura, ao reforço escolar para equalizar as turmas, porque muitas vezes o aluno chega desbalanceado, tem uma turma que tem um aluno. E o último, terceiro ponto, que é levar o curso profissionalizante para dentro da escola. Por isso a presença do Sistema S é tão importante, que é quem sabe fazer. Imagina, tem gente que acha, sabe, diretores, alguns professores aqui, que nós do Estado deveríamos contratar um professor de mecânica para ele dar o horário de tempo integral. Não, quem tem que fazer isso é o IFAL. O Estado tem que dar um curso de curta duração, em parceria com o Sistema S, que antevê as tendências de mercado, que se a tendência de mercado mudar, ele tem autonomia para contratar um outro professor e não a gente ter que ficar com aquele professor que era do Estado por muito tempo. E a gente tem agilidade. No ano seguinte, olha, a gente não quer mais curso de mecânico, porque a região aqui já exauriu. Na verdade, estão construindo aqui 3 hotéis, a gente precisa de turismo. Hoje a gente precisa de curso na área de saúde. É mais ou menos assim que vão funcionar as nossas escolas em tempo integral. Eu queria pedir desculpa, que eu falei bastante, mas essa coisa do tempo integral é o seguinte, só para concluir, não tinha nenhuma escola em Alagoas, todo mundo prometia. Em 2 meses, nós fizemos a primeira. E olha que incrível, nenhuma criança se evadiu da escola. 0. A evasão escolar foi 0. A escola Marco Antônio teve 300 alunos em tempo integral, ninguém saiu. Nós agora estamos com 14 escolas em tempo integral. Vamos chegar ao final do governo com entre 40